Olá e bem-vindos ao podcast Conversa com o Doutor. Este canal tem como objetivo trazer para você informações atualizadas, cientificamente validadas sobre problemas, fatores de risco, doenças e questões outras que podem influenciar decisivamente a sua qualidade de vida, o seu bem-estar e o seu cuidado em saúde. Eu sou o Dr. Gilmar Reis, médico, pesquisador e professor, e aqui nós estamos com um canal no YouTube e nas mídias sociais, onde nós temos podcast, nós temos vídeos educativos e temos uma live semanal todas as quartas-feiras às 19h30, de 1 hora de duração. Conto com você lá para nos acompanhar e trazer questões do seu dia a dia para que nós possamos abordá-las em nossa live. Se você está gostando do nosso podcast, do nosso conteúdo, por favor, nos acompanhe, deixe lá os seus comentários, as suas sugestões, pois elas são muito importantes para nós, para trazermos cada vez mais conteúdos específicos para as suas necessidades. Bom, nós estamos falando de uma série que é uma série muito importante que nós iniciamos o nosso podcast através dela, que falando sobre ritmos da vida. Harmonize a sua saúde com o seu coração. Nesta série, nós estamos abordando vários fatores de risco cardiovasculares, problemas do dia a dia, do estilo de vida que podem afetar de uma maneira significativa a sua saúde cardiovascular. Neste episódio, o 9º dessa série, nós vamos falar mais uma vez sobre diabetes, abordando o diagnóstico e a avaliação inicial. O diabetes, ele é classificado, não é, em alguns subgrupos que são muito importantes e nos ajudam a direcionar uma estratégia de avaliação e acompanhamento mais especificada de acordo com o problema. Nós temos o diabetes tipo 1, que ele envolve a destruição das células beta-pancreáticas. Nós temos o diabetes tipo 2, que ele é um problema de secreção progressiva de insulina, a qual não consegue manter o seu nível necessário para as atividades diárias metabólicas. O diabetes gestacional, que ele surge durante a gestação devido às necessidades fetais e o aumento da massa do peso e de uma série de mudanças hormonais que acontecem na mulher grávida. E temos também outras formas de diabetes. Diabetes associados a problemas do pâncreas, levando à alteração das células beta, mas não problemas delas especificamente, mas do próprio pâncreas, como por exemplo a fibrose cística, problemas induzidos por medicamentos, medicamentos que induzem a diabetes, medicamentos que levam a comprometimento hepático, comprometimento pancreático e assim sucessivamente. O diabetes, no caso do diabetes tipo 1, ele é estadiado devido às suas características. Geralmente, ele tem um estágio inicial que tem a ver com alterações da imunidade, existem doenças autoimunes associadas, é uma fase que a glicemia ainda está normal, a criança tem pouca alteração, não é? Mas ainda existe alterações importantes aí já acontecendo com as células beta-pancreáticas. Na segunda etapa, já começa a ter uma alteração da glicemia na criança, ela ainda não tem sintomas importantes, mas os exames provocativos, como o teste de tolerância à glicose, podem mostrar já alterações, até mesmo diagnósticas do próprio diabetes. E temos também a fase mais sintomática de hiperglicemia, com autoanticorpos presentes na circulação, quase não havendo mais insulina e elevações muito importantes da glicemia. De uma maneira geral, o diagnóstico do diabetes, ele envolve a avaliação da glicemia de jejum, da glicemia
provocada por uma carga de glicose, o chamado teste de tolerância à glicose, e da dosagem da hemoglobina glicada, ou seja, através deste exame eu consigo saber o nível de glicose que alterou as proteínas. Como existe uma relação muito direta com o nível da glicemia, esta dosagem ela é até mais importante do que a própria glicemia para darmos o diagnóstico de diabetes. Se eu tenho uma pessoa que vai ao meu consultório e eu chega com resultado de exame de glicose e ele está acima de 126 e essa pessoa fez um jejum adequado para fazer esse exame, essa pessoa já pode ser considerada diabética. Se eu tenho um teste de tolerância à glicose, ou seja, o teste de tolerância à glicose é aquele exame onde eu dou uma carga conhecida de glicose para a pessoa e dentro dessa carga progressiva de glicose eu vou fazer uma dosagem num tempo determinado após eu dar essa carga de glicose. E espera-se que a glicemia tenha um comportamento adequado com essa estimulação. No caso do paciente diabético, quando eu faço uma dosagem da glicose 2 horas após essa carga de glicose conhecida, se essa glicemia estiver acima de 200, essa pessoa pode ser considerada como diabética. Se ela está entre 140 e 200, a gente chama isso de intolerância à glicose ou pré-diabetes. Esta carga de glicose ela é padronizada em 75 gramas, ou seja, você chega no laboratório em jejum, você vai tomar um líquido num copinho, 75 gramas de um líquido bem doce e vai ficar lá sentadinho. Antes de tomar vai colher um sangue e 2 horas depois vai colher um sangue. E com isso a gente faz o diagnóstico do diabetes. Não se usa mais fazer o teste de tolerância à glicose colhendo a amostra a cada 30 minutos, igual fazíamos antigamente. Hoje nós sabemos que basta a dosagem 2 horas após, ela é o suficiente para, em termos de diagnóstico de diabetes, nós avaliarmos adequadamente se a pessoa é ou não diabética. Existem outras indicações para testes de tolerância à glicose que aí sim pode ser necessário fazer mais dosagens da glicemia após a carga de glicose. No caso da hemoglobina glicada, ela é uma vantagem em relação à glicemia, porque se você faz uma dieta, reduz carboidratos e colhe a glicemia no dia seguinte, ela vai reduzir de forma significativa. Já a hemoglobina, a glicosilação proteica, que vai levar a hemoglobina glicosilada na circulação, isso ocorre lenta e progressivamente. São alterações que refletem semanas de alterações. Portanto, quando eu doso uma hemoglobina glicada, é como se eu tivesse um retrato de quanto alterado está aquele metabolismo da glicose nas últimas 6, 8 semanas, geralmente em torno de 6 semanas. Então, não tem como o paciente fazer um jejum extremo e colher uma glicemia, ela está normal e ele ser considerado normal. Por isso que a glicemia, a hemoglobina glicada, ela é mais importante para nós, para diagnóstico e também para aferição do controle deste diabetes. A hemoglobina glicada, o valor considerado normal é de até 6,4%. 5,4%. Quando eu estou entre 5,5 e 6,4, eu já posso ter algum grau de oscilação da glicemia. A hemoglobina glicada acima de 6 já é considerado um estágio pré-diabetes ou intolerante à glicose. E quando ela está acima de 6,5, nós consideramos
como diabetes instalado. Por isso que é muito importante a avaliação da hemoglobina glicada. Outros critérios que nós temos para diagnosticar o paciente pré-diabético, né, é utilizar a dosagem da hemoglobina glicada ou da glicemia e fazermos uma avaliação também da massa corpórea dessa pessoa. Então, se a pessoa está com sobrepeso e obesidade, existe uma probabilidade muito maior de estar com a intolerância à glicose ou até mesmo diabetes. Então, em todas as pessoas que estão hoje com um índice de massa corpórea acima de 25 quilos por metro quadrado, devem fazer a dosagem da hemoglobina glicada anualmente para ver se está com diabetes. Outro subgrupo importante também são parentes de primeiro grau de diabéticos, porque esses parentes de primeiro grau de diabéticos possuem uma probabilidade maior de desenvolver diabetes. E aí nós precisamos fazer a triagem periodicamente, né, através dos exames, seja da glicemia de jejum, seja da hemoglobina glicada e até mesmo do teste de tolerância à glicose, para vermos se essa pessoa já possui algum grau de alteração do metabolismo da glicose. Nós sabemos que a população afrodescendente possui uma maior probabilidade de desenvolver diabetes. E por causa disso, nós precisamos ter um cuidado maior com esta população, fazendo uma triagem mais frequente para afastarmos o diabetes. Também a história de doença cardiovascular, a hipertensão, a dislipidemia, todos são fatores que, uma vez presentes, podem se associar com mais frequência a alterações do metabolismo da glicose, sendo necessários fazermos essa triagem de uma maneira rotineira. Pacientes que não estão fazendo atividade física, pacientes que possuem obesidade importante, ou seja, né, temos que estar aí preocupados com toda essa população. Os pacientes com a glicemia acima de 5,6, 5,7, com a hemoglobina glicada acima de 5,6, 5,7, tem que estar sempre acompanhados anualmente, porque eles podem piorar essa hemoglobina glicada e desenvolverem diabetes. Pessoas que tiveram diabetes durante a gestação, mulheres que durante a gestação precisaram de fazer um controle por causa da glicemia alterada, após o parto, isso pode se resolver, mas tem uma probabilidade maior de ficarem diabéticas no futuro. Estas mulheres precisam ser acompanhadas regularmente com a hemoglobina glicada. Pessoas com problemas cardíacos instalados, né, doença cardiovascular, doença cerebrovascular, devem ser triados com frequência para avaliação da hemoglobina glicada. Ou seja, é muito importante em subgrupos que possuem alterações do estilo de vida, fatores ambientais interferindo ou mesmo histórico de diabetes na família, que sejam avaliados com muita frequência para evitarmos que essas pessoas tenham diabetes, não façam diagnóstico e lá na frente sejam diagnosticadas através de uma complicação, o que seria muito triste, pois nós temos maneiras fáceis, simples e baratas de estadiarmos as pessoas para saber se elas são diabéticas ou não. Na questão do pré-diabetes, ele é definido como a glicemia acima do valor normal, ou seja, a glicose no nosso meio acima de 100 mg por cento até 125 mg por cento. Se necessário, a gente faz uma repetição 4, 6 semanas depois para termos certeza desses valores e afastarmos a possibilidade de um jejum realizado de forma inadequada, levando a oscilações dessa glicemia. Nós podemos fazer o teste de tolerância à glicose da mesma forma. Eu dou 75 gramas de glicose,
faço uma coleta sanguínea 2 horas após, e se estiver acima de 140 e abaixo de 200, esta pessoa possui intolerância à glicose. Também através da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada acima de 5,7 até 6,4 é considerada intolerância à glicose. E por que a intolerância à glicose é importante? Porque a intolerância à glicose já leva aos processos inflamatórios exuberantes que ocorrem em todos os órgãos e sistemas. E esses processos inflamatórios acabam levando à aterosclerose e desencadeando outros processos tão graves quanto. Nós sabemos que os pacientes com intolerância à glicose têm de 2 a 3 vezes mais chance de ter um infarto e um derrame cerebral do que o indivíduo que não possui intolerância à glicose. Daí a importância de identificarmos este subgrupo, o qual em vários centros avançados de pesquisa do diabetes já consideram inclusive o tratamento farmacológico para este subgrupo. Nós temos, tanto no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Cardiologia, como sociedades internacionais, alguns panfletos que eles entregam, né? A gente tem isso disponível pela internet, onde você responde algumas perguntas, geralmente de 5 a 10 perguntas, bem simples, e se você responder sim para alguma delas, ou através de um score que pode ter para o peso, por exemplo, você já vai ter um índice lá onde mostra a sua probabilidade de desenvolver diabetes no futuro. Por exemplo, sua idade, se você é homem ou mulher, se você tem histórico de diabetes na família, qual é o seu peso, né? Se você está ativo fisicamente ou não, se você fuma ou não, se você tem colesterol elevado ou não. Enfim, essas respostas podem gerar um score que vai falar sobre a probabilidade estatística de você desenvolver diabetes no futuro. É muito importante. Esses scores estão todos disponíveis na internet e também na Sociedade Brasileira de Diabetes. O diabetes gestacional, ele é um capítulo à parte para o diagnóstico do diabetes. O diagnóstico do diabetes vai depender de uma carga de glicose, que vai depender da fase gestacional da mulher, e os valores que vão ser obtidos precisam ser interpretados também de acordo com a fase gestacional da mulher. E este diagnóstico ele é muito importante porque isso pode resultar em graves problemas para o feto em desenvolvimento. Problemas durante o parto e logo nos primeiros dias. Por isso é muito importante a gente acompanhar a mulher diabética, corrigir o diabetes dentro das indicações e acompanhar especialmente o feto, porque um dos grandes problemas que podem acontecer é um feto grande para a idade gestacional. Então nós vamos ter uma criança que vai nascer muito grande e isso pode levar a hipoglicemias graves e dano cerebral até mesmo permanente. O diabetes, ele precisa necessariamente ser abordado de uma forma não farmacológica muito intensa. Haja visto que boa parte dos pacientes que desenvolvem diabetes é porque não cuidam das questões do estilo de vida e da vida que acaba levando, né, ao aumento da glicemia. Então, nós precisamos ser fisicamente ativos, precisamos ingerir uma quantidade de carboidratos adequada, e aqui eu faço um parênteses para a nossa alimentação, a qual possui invariavelmente um excesso de carboidratos. Vários estudos, inclusive brasileiros, apontam que nós ingerimos em torno de 60% a 70% da nossa alimentação diária em carboidratos. Isso é muito acima do que os 30% a 45% recomendáveis na literatura internacional.
Nós temos o hábito de fumar, muitos de nós, né? O tabagismo é um grande problema de saúde pública e agora associado ao vaping, que é um outro grande problema. Nós diminuímos em torno de 15% o consumo de cigarros no Brasil. O Brasil é um dos países que mais reduziu o consumo de cigarros. Entretanto, nós não tínhamos vaping e agora nós temos um número assustador de pessoas usando cigarros eletrônicos e vaping. Sabendo que no Brasil essa forma de consumo de tabaco ela é proibida, mas infelizmente são proibições que na prática não resultam em ações concretas no que tange ao consumo do cigarro eletrônico. A obesidade é um outro grande problema da nossa população e precisamos modificar o nosso estilo de vida no sentido de controlar o nosso peso. É sabido de toda a comunidade médica de que, a depender de a cada 5 quilos que a gente perde, por exemplo, a gente reduz em muito os níveis de pressão arterial, de colesterol, de glicemia, ou seja, o nosso risco cardiovascular ele reduz de forma substantiva. Além do mais, nós temos um outro problema, que é o problema do nosso estresse. Nós temos o estresse pelas nossas condições de vida, pelas questões financeiras, pelo estilo de vida do brasileiro e pelo risco que nós corremos de sermos assaltados, de sermos vilipendiados, roubados ou até mesmo de nos matarem, né? Nós sabemos muitas vezes que você está dirigindo, se você entra num lugar que você não pode entrar, muitas coisas ruins podem acontecer. É um índice de assassinatos, o índice de roubo no nosso país é muito alto. Então, nós vivemos sob um estresse crônico. Quando nós andamos à noite, raramente andamos a pé. E quando andamos de carro, ficamos olhando de um lado para outro com medo de sermos assaltados. Então, nós temos um grau de estresse muito grande. E isto também facilita o desenvolvimento do diabetes. Uma vez diagnosticado o diabetes e sabendo, como eu já falei nos 2 podcasts anteriores, os vários problemas e complicações que o diabetes pode trazer ao longo, né, da sua história natural, nós temos, na verdade, um plano terapêutico que ele é muito extenso, porque ele envolve vários aspectos do tratamento, principalmente na mudança do estilo de vida. Não há como a gente fazer um plano adequado do tratamento do diabetes sem abordarmos o estilo de vida e as condições e como podemos minorar este impacto do estilo de vida no próprio diabetes, na própria hipertensão e em outros problemas crônicos de saúde. Não é só dar remédios para controlar o diabetes. Nós médicos estamos frequentemente em contato com inúmeros pacientes que usam 3, 4, às vezes 5 medicações hipoglicemiantes orais e até injetáveis e ainda mantém a glicemia elevada. O estilo de vida é fundamental nesta equação. E a gente só consegue abordar o estilo de vida se você, primeiro, informa ao seu paciente as consequências, o problema que é o diabetes e o que isso pode causar para o paciente. E segundo, se você envolve o paciente no próprio tratamento. Afinal de contas, o tratamento que a gente propõe não é para o médico, é para o paciente. Então, ele deve ser centrado no paciente. E isso é muito importante. Não adianta a gente sair com uma prescrição de ações não farmacológicas que o paciente simplesmente não vai fazer. Então, nós precisamos conversar com o paciente, sentir como que ele
reage e como que ele vê cada intervenção não farmacológica no seu contexto e começar por aquelas que ele sabe que são importantes e que ele vai ter uma ação decisiva nesse controle. Não adianta eu tentar fazer um paciente diabético fumante parar de fumar se ele absolutamente não quer parar de fumar. Nós precisamos de estratégias com empatia e com muito cuidado para podermos sensibilizá-lo da importância que é o tabagismo na perpetuação de complicações, especialmente se associado ao diabetes. Esta combinação diabetes e tabagismo, ela potencializa em muito as complicações do próprio diabetes. Então, é muito importante a gente elencar os problemas que existem e discutir esses problemas com o nosso paciente. E através deste diálogo saudável, nós chegarmos a um consenso sobre a abordagem não farmacológica, por onde começar e qual será a nossa segunda, terceira, quarta estratégia. É muito importante a gente dar o suporte para o paciente, porque as mudanças são significativas no seu contexto de vida e a gente precisa dar esse suporte. A gente precisa aconselhar, amparar, né? Mostrar a importância, né, das medicações, mas também a importância das medidas não farmacológicas para que estas medicações façam o seu papel da maneira correta. Darmos o feedback para o nosso paciente através dos exames, através do peso, através de todos os dados que a gente colhe no dia a dia com o paciente, mostrando como ele está progredindo no seu controle e, através disso, a gente conseguir migrar em etapas cada vez mais benéficas para a saúde do paciente, né? É importante ouvirmos as prioridades que o paciente tem. Se a gente não faça essa escuta das prioridades, a gente vai começar pelo lugar errado, pelo ponto onde é o ponto de ruptura com o paciente. É importante a gente entender as motivações, as ansiedades, as dificuldades. Através de testes cognitivos nós entendermos assim se está havendo algum comprometimento e etc. Então são realmente uma situação muito importante, porque o nosso plano com o paciente, ele precisa ser específico, eu tenho que mensurar esse plano, ele tem que ser um plano dentro da realidade que o paciente consegue atingir. Então, não adianta eu querer falar com um paciente que fuma 40 cigarros por dia, para daqui a 10 dias ele não fumar nenhum, porque quase que sempre ele não vai conseguir. Então, nós precisamos traçar um plano realístico que ele consiga atingir, e esse plano seja indutor, motivacional para que ele dê um passo além, né? E temos que ter metas dentro de um timing razoável. Não adianta eu querer ter uma meta de 1 ano para parar de fumar, porque isso não vai resultar em benefício algum para o paciente e geralmente não vai acontecer. E darmos sempre o feedback para, ao vencermos uma etapa, a gente partir para uma outra que vai ser positivo para o paciente. Na avaliação, os componentes necessários para a abordagem adequada do diabético são vários. Aí tem desde as características, como o diabetes surgiu, as causas possíveis, se houve hospitalizações, enfim, ter um histórico médico adequado, entender o histórico familiar, saber o histórico pessoal de complicações, já teve alguma complicação, já teve algum infarto, algum acidente vascular cerebral. Muito importante avaliarmos a saúde bucal, né? A saúde bucal ela é fundamental no paciente diabético, ele vai ter mais problemas de cáries, de gengiva, e esses problemas crônicos da saúde bucal podem indiretamente afetar a saúde cardiovascular. Haja visto a relação entre gengivite crônica
contaminação bacteriana e indução imunoinflamatória, levando a rupturas de placas de gordura nas coronárias. Em outras palavras, podendo levar a um infarto do miocárdio. É muito importante a avaliação da saúde visual, saber quando que esse indivíduo teve uma avaliação oftalmológica e programar essa avaliação o mais rápido possível, né? E ver a história familiar. O comportamento é muito importante porque uma das bases angulares do tratamento do diabetes é a mudança do estilo de vida e modulação de fatores modificáveis de risco cardiovascular. E aí nós temos atividade física, o peso, a questão do tipo de alimentação diário que esse indivíduo tem. Então, a quantidade de carboidratos, fazermos um diário alimentar para a gente ter uma ideia quantitativa de como que é a alimentação, não é? Ver como que é o regime terapêutico atual, o que usou previamente, o que deu certo, o que deu errado, quais medicamentos foram utilizados, se é que foram, e se teve algum efeito colateral com esses medicamentos. Até porque a gente sabe que não são todos os pacientes que toleram todos os medicamentos. Existem medicamentos que levam efeitos colaterais importantes, muitas vezes não temos como utilizar para um determinado paciente. O suporte social é muito importante, então o entorno do dia a dia desse paciente é determinante nesse tratamento. Nós sabemos que pessoas que vivem sozinhas, que têm depressão, que têm dificuldade de convívio social, têm um pior controle das suas doenças crônicas comparados com quem tem o oposto, com quem está socialmente ativo, reúne, tem encontros sociais e convive com várias pessoas. Então, na verdade, é um plano de tratamento. Esse plano de tratamento envolve, como na hipertensão arterial, o estadiamento do risco cardiovascular, saber qual que é a probabilidade dessa pessoa ter um evento cardíaco nos próximos 10 anos e, através desse percentual, a gente sabe se ela está classificada em uma alta probabilidade, intermediária ou baixa probabilidade. Saber também o estadiamento da função renal, porque uma das complicações mais importantes do diabetes é a nível renal. Então, eu preciso de saber como que está a função renal e quantificá-la e avaliá-la periodicamente. Estabelecermos os nossos objetivos de controle inicial do diabetes, de controle a médio prazo e de controle a longo prazo. E ensinar o paciente como que ele vai manusear no dia a dia, quais os cuidados que ele tem que ter no dia a dia em relação ao diabetes, em relação aos seus níveis de glicose, daí a importância da aferição domiciliar da glicemia capilar, não é? que tem um papel crucial no controle adequado do diabetes. E aí fazermos o nosso plano terapêutico, que é uma das últimas questões que nós vamos abordar no paciente diabético. Eu falei em outro podcast que uma das principais complicações agudas do diabetes, né, em torno de 20% de todo diabético vai ter uma complicação aguda e metade delas estão associadas a infecções. Daí a importância do calendário de imunização deste indivíduo estar absolutamente em dia. Indivíduos precisam estar vacinados para hepatite B e, caso já estejam vacinados, periodicamente aferirmos se a imunidade está em níveis adequados ou não. O seu médico ele tem como fazer essa avaliação com muita propriedade. Precisamos também vacinar para o HPV, não é? Hoje, nós sabemos, por exemplo, que países do primeiro mundo, europeus, onde a vacinação ocorreu em 100% das crianças, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino,
para HPV estão hoje, depois de 10, 15 anos, com níveis quase zerados de câncer de colo uterino, o que é algo fantástico e mostrando a importância da vacinação como prevenção de problemas importantes no futuro. Então, precisamos estar todas as mulheres vacinadas, principalmente as jovens e principalmente as diabéticas que possuem uma imunidade pior ainda. Precisamos estar vacinadas para influenza, mas não pode receber a vacinação com vírus atenuado ou vírus vivo. A vacinação tem que ser com vírus inativo, né? Com fragmentos do vírus inativo, porque como a imunidade no diabético ela é comprometida, isso pode resultar em problemas. Pacientes diabéticos precisam tomar a vacina para pneumonia. E o paciente acima de 65 anos, ele precisa tomar a vacina não só para o pneumococo do tipo 13, mas também para o pneumococo do tipo 20 e do tipo 23. Nós temos aqui no nosso meio vacinas disponíveis para os 3 sorotipos do pneumococo e que são aplicados rotineiramente. E aí, com avaliação com seu médico, você pode ver esta questão da vacinação para pneumococos. Então, a vacinação, outras 2 vacinas muito importantes que eu não posso deixar de mencionar aqui, e não é só para diabetes, é a vacina dupla tipo adulto, para tétano e difteria, né? E também a vacina do herpes zoster, que todos os indivíduos acima de 50 anos de idade precisam se vacinar para herpes zoster, notadamente os pacientes diabéticos. O herpes zoster no diabetes, ele pode evoluir para as formas mais graves com muito mais frequência do que num paciente que não tem diabetes. O paciente diabético, devido ao contexto imunoinflamatório alterado, ele está predisposto a desenvolver outras doenças autoimunes. Existe uma associação muito frequente entre diabetes e hipotireoidismo. Todo paciente diabético precisa fazer triagem da função tireoidiana, independentemente da sua idade. Os pacientes com diabetes do tipo 1 precisam avaliar para problemas gastrointestinais, fibrose cística e doença celíaca, que podem ser mais prevalentes neste grupo. Pacientes com diabetes precisam fazer testes cognitivos, de preferência se o indivíduo estiver acima de 50 anos. Esses testes cognitivos são muito importantes porque eles vão ajudar a estadiar melhor as complicações neurológicas, mas também vai nos ajudar a podermos mostrar para o paciente e para os familiares que muitas vezes ele vai precisar de apoio e de ajuda, porque uma interpretação de uma hipoglicemia num paciente com distúrbio cognitivo pode ser mais difícil do que num paciente sem distúrbio cognitivo, por exemplo. As doenças diabéticas, os diabetes, levam a uma glicosilação proteica que vai, em última análise, gerar uma série de alterações metabólicas no fígado. O fígado vai priorizar a glicólise, que é a forma anaeróbia de formação de energia, e vai acumular gordura com mais frequência, porque o metabolismo lipídico acaba ficando muito alterado nessa situação. A prevalência de esteatose hepática, que é o nome técnico que a gente dá para gordura no fígado, é muito maior no paciente diabético. A gordura no fígado, ela pode trazer problemas graves. Ela pode levar a uma alteração de tamanha ordem do hepatócito, que é a célula hepática, e esse hepatócito pode inflamar
e morrer. E esse processo inflamatório das células hepáticas pode levar a uma hepatite alcoólica. A hepatite alcoólica pode gerar um estágio tal de inflamação no fígado que eu começo a fazer fibrose no próprio fígado. A fibrose no fígado tem um nome, ela chama cirrose hepática. Uma causa frequente no primeiro mundo de cirrose hepática é a gordura no fígado, levando ao que a gente chama de esteatohepatite. Esteatohepatite é nada mais, nada menos do que uma hepatite alcoólica, hepatite induzida pela gordura, né? E isso leva à fibrose e à cirrose. É uma causa importante, inclusive, de transplantes hepáticos no primeiro mundo. E uma das causas associadas mais frequentemente a isso é o diabetes. Daí a importância da gente pesquisar nos nossos pacientes com obesidade, com índice de massa corpórea acima de 25, né? E obesidade hoje, pela Organização Mundial de Saúde, é o IMC acima de 27 quilos por metro quadrado, embora nem todas as sociedades médicas no mundo tenham adotado ainda este ponto de corte para diagnóstico de obesidade. Mas, então, toda vez que nós temos um aumento, um sobrepeso ou uma obesidade, nós precisamos estadiar se há uma esteatose hepática, que é a fase que antecede a esteatohepatite, que é a inflamação. Como que eu faço isso? Através de um ultrassom abdominal. O ultrassom abdominal, ele vai me dar uma ideia relativamente precisa se aquele fígado possui depósitos de gordura ou não. Se existe uma evidência moderada e importante de depósitos de gordura, nós temos um outro exame que é chamado de elastografia. A elastografia, ele é um exame não invasivo igual a um ultrassom, onde através de um método mais elaborado eu consigo definir a quantidade de gordura especificamente e a quantidade de fibrose deste fígado. E aí a gente tem uma ideia de risco mais elevado ou não. Isto é muito importante porque, a depender desses exames, eu preciso referenciar esse paciente para um hepatologista ou um gastroenterologista para poder fazer esta avaliação. Outro ponto muito importante no diabetes são os comportamentos que a gente precisa modificar no paciente. E aí a gente precisa fazer uma interferência positiva nesta questão. Uma das maneiras positivamente da gente influenciar o paciente é fazê-lo parte dessa história. O paciente participar do seu tratamento, mostrar as dificuldades e a gente, através da informação, como neste podcast, a gente dar informações detalhadas para que isso motive e ajude o paciente a fazer o seu controle da forma correta, porque mudar estilo de vida não é fácil, não é algo simples. Você fazer mudanças em uma maneira de viver que você já está há anos, né, fazendo e vivendo, muitas vezes com um estilo de vida que não é saudável para o ponto de vista cardiovascular. Outro ponto importante também é a questão nutricional. Na questão nutricional, aí é importante todo diabético, em algum ponto, né, principalmente no início da sua doença, no início do seu controle, ele ter uma avaliação nutricional para ele ter informações mais detalhadas sobre perfis de alimento, tipo de alimento, a eficácia e a eficiência da nutrição, como que ele faz o controle do balanço energético, ou seja, aquilo de quantidade de calorias que entra e o que sai, os padrões de distribuição
energética nos alimentos de uma maneira geral, né, que a gente chama de macronutrientes. A dieta gordurosa, né, como que ela pode ajudar ou atrapalhar o controle do diabetes. As questões dos micronutrientes, o álcool, como que ele interfere negativamente, mesmo em quantidades diminutas, com a saúde cardiovascular e também com o controle do diabetes, porque o diabetes leva a um aumento expressivo da gordura no fígado. E esse aumento da gordura no fígado, ao ter interação também com o álcool, que é metabolizado no fígado e é uma droga, o álcool acaba potencializando complicações associadas à esteatose hepática, favorecendo a esteatohepatite. Como eu já mencionei, uma inflamação do fígado devido à gordura potencializada pelo álcool. E aí a gente chama de esteatohepatite alcoólica, né? Além do mais, a questão do sódio, a questão dos adoçantes, que é um capítulo à parte no diabetes, e eu vou abordar esse assunto especificamente em um podcast sobre adoçantes artificiais e o impacto disso no diabetes. Hoje a gente sabe que não existe um impacto de adoçantes artificiais na modificação de estilos de vida alimentar do diabético, porque a redução de carboidratos devido ao uso de adoçantes artificiais, ela é muito pequena. Por outro lado, nós sabemos também que os adoçantes artificiais, de uma maneira geral, dependendo da quantidade ingerida, podem levar a problemas sérios. Inclusive, foi motivo recente de uma notificação de atenção emitida pela Organização Mundial de Saúde. A atividade física exerce um papel fundamental no controle do diabetes. Ela melhora a captação periférica de insulina. O que significa isso? Ela facilita que a célula utilize a insulina circulante de uma maneira mais eficiente. O exercício físico, ele gasta energia e ele aumenta, ele ativa o metabolismo dos ácidos graxos e ele faz a gordura ser consumida. E o paciente diabético está intimamente associado à obesidade, excesso de gordura. Então, o exercício tem tudo a ver com o paciente diabético. Se é criança, exercitar pelo menos 30, 60 minutos por dia. Se é adultos, também exercitar de 30 a 60 minutos por dia, né? No caso de criança, 30 minutos 3 vezes por semana. E o adulto, pelo menos 150 minutos, preferencialmente 1 hora por dia, seria fantástico, porque ia ajudar muito em relação ao controle do diabetes. Quem tem diabetes e usa remédio e faz exercício, o controle é bem mais fácil do que quem tem diabetes, usa medicamento, mas é sedentário. Interromper o tabagismo nem é necessário frisar tanto, né, porque eu já comentei neste podcast, mas a interrupção do tabagismo no diabetes é algo crucial. O diabetes aumenta 4 vezes a chance de ter um infarto. Diabetes e tabagismo, isso vai para quase 16 vezes se comparado com a população que não fuma e não é diabética. A associação de fatores de risco no diabetes, ela tem um cunho de aumento exponencial, não é um aumento linear de risco. A ansiedade, a depressão, distúrbios da alimentação, né? É muito comum o paciente diabético ele
meio que assaltar a geladeira à noite, né? Ele fica ele tem um apetite compulsivo, principalmente à noite. Então é muito importante controlarmos essas questões alimentares, que tem muito a ver com a parte da cognição e a parte neurológica, né? do apetite. E a questão cognitiva, que também é importante no paciente diabetes, pacientes com diabetes. Diabético, obesidade, 2 fatores que levam à obstrução de vias aéreas, levando à apneia do sono. Com muita frequência, pacientes diabéticos obesos têm um grau de apneia do sono moderado a importante. E aí é necessário que nós tomemos, né, o cuidado de entender essa situação, porque muitas vezes um mau controle do diabetes e um mau controle da hipertensão arterial está associado ao estresse ocasionado pela síndrome da apneia do sono. E uma vez tratado, nós vamos facilitar o controle de ambos, né? Bom, qual que é o nível de glicemia que eu preciso ter uma vez sendo diabetes? Uma vez tendo diabetes, eu não posso passar o meu nível de hemoglobina glicada acima de 7. A hemoglobina glicada acima de 7, ela me dá, em média, uma glicemia em torno de 150, que já é uma glicemia elevada. Uma hemoglobina glicada de 6 me dá uma mediana de uma glicemia em torno de 126 miligramas por cento. Nós consideramos que no dia a dia é satisfatório que a hemoglobina glicada esteja abaixo de 7, ou no máximo 7. Quaisquer níveis acima disso é considerado diabetes não controlado. As pessoas, na sua imensa maioria, nessa situação, estão sem sintomas nenhum. Mas glicemias elevadas, principalmente acima de 180, 200, podem levar aos sintomas clássicos do diabetes, que é a poliúria, que é excesso de urina, a polidipsia, que é beber muita água, e a polifagia, que é comer muito. Porque o organismo, ele, do nível intracelular, é como se estivesse passando fome, porque a glicose não entra dentro da célula. Se a glicose não entra dentro da célula, né, vai ficar muito sódio. E aí acaba o quê? Tomando muita água. E perdendo muita glicose pela urina, isso também acaba puxando água. E aí, para repor essa água que está sendo perdida, a pessoa acaba bebendo muita água. Então, poliúria, polifagia, polidipsia. Além disso, emagrecimento e outras alterações que podem surgir no paciente. E aí é o que a gente chama de diabetes descompensado, que é o diabetes com alterações clínicas perceptíveis. Os nossos níveis de objetivo é abaixo de 7, né? Evitando que a glicemia que a hemoglobina glicada fique abaixo de 4, porque isso pode levar a sintomas importantes de hipoglicemia, que é o contrário, que já é um tratamento do diabetes, levando, inclusive, a uma glicose muito reduzida, que também traz muitos problemas. Bom, falamos muito sobre o diabetes, sobre uma extensa avaliação que nós precisamos fazer, e a frequência do controle do diabetes vai depender muito deste estadiamento dos problemas associados ao diabetes, das suas complicações e da sua gravidade para o indivíduo em particular. Pode ser desde visitas a cada 2, 3 meses até visitas a cada 15 dias no início, na tentativa de fazer um controle mais rígido do diabetes até que a gente chegue próximo dos parâmetros considerados satisfatórios de tratamento. Este é mais um podcast
Conversa com o doutor, onde nós vamos falar de problemas importantes e de dicas para a sua saúde. Muito obrigado.